Meus amados irmãos, por gentileza, tomem os vossos assentos e abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez neste culto de sã doutrina, culto de ensinamento da Palavra de Deus. Sabemos, irmãos, que não é fácil chegarmos até aqui depois de um dia de trabalho. Eu sei que muitos irmãos e irmãs vêm direto, do trabalho para a igreja, uma atitude, irmãos, muito louvável e agradável ao Senhor. E por isso, meus amados irmãos, nós temos a plena certeza de que Deus não nos despedirá vazios daqui, mas o Senhor tem uma palavra gloriosa nessa noite para os nossos corações. Não estamos reunidos aqui em vão, estamos na presença de Deus. E a Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, diz o Senhor. E nós cremos que o Senhor, nosso Deus, está presente aqui em nosso meio. Aleluia. Dando prosseguimento, meus irmãos, a este estudo que Deus tem nos proporcionado no livro de Atos dos Apóstolos, nós hoje, irmãos, iremos meditar no finalzinho do capítulo 5 e depois, irmãos, meditaremos também no capítulo de número 6, se assim Deus nos permitir. Nós estamos também agradecidos a Deus porque nós estivemos neste mês de agosto todos envolvidos num grande projeto de leitura bíblica, de leitura do livro de Atos dos Apóstolos, leitura e meditação da palavra, um devocional que Deus nos proporcionou durante este mês, de maneira que cada dia deste mês nós tivemos a oportunidade de meditar em um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Atos contém 28 capítulos e ontem, dia 28, nós encerramos esta leitura e estamos muito agradecidos ao Senhor por isso. Os irmãos que conseguiram concluir esta leitura da palavra, digam amém. 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 Glória a Deus. Não foram todos os irmãos que fizeram este propósito, mas graças a Deus que uma grande parte dos irmãos aqui estiveram envolvidos nesse trabalho. Deus abençoe a Juliana Soares, que esteve nos lembrando aí todos os dias, a leitura que deveríamos fazer pelo grupo do WhatsApp. Meus amados irmãos, Atos capítulo de número 5 e versículos de número 16 ao 29. Eu vou ler, irmãos, na versão Almeida Revista e Atualizada. É um pouco diferente, mas os irmãos acompanhem na versão dos irmãos que tiverem. 5,16 diz assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscar-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas.
mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Versículo 26. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não vos ensinasse nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Somente até aqui, nesta primeira parte, irmãos, deste ensino, nós louvamos a Deus porque nós estamos acompanhando os primeiros atos da igreja primitiva, os primeiros atos da igreja na terra. Nós vimos no capítulo de número 1 a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a escolha de Matias para suceder ou substituir Judas Iscariotes. Nós vimos, irmãos, no capítulo de número 2, o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Vimos ainda no capítulo 2 o apóstolo Pedro pregando o seu primeiro sermão, uma palavra muito gloriosa, e de maneira, irmãos, que ali 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador, e a igreja começou a ter seu crescimento. Capítulo 3, irmãos, de Atos dos Apóstolos, nós vimos a cura do coxo, que estava, irmãos, à porta do templo, a porta chamada Formosa, de maneira que aquele coxo pediu a Pedro e a João, que estavam indo para a oração, que lhes desse uma esmola. E Pedro, na autoridade do Espírito Santo, respondeu: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, toma a tua cama e anda. A Bíblia diz que no capítulo 4 que aquele homem tinha mais de 40 anos que estava naquela situação e era conhecido de todo aquele povo. E as pessoas ficaram perplexas por tudo que estava acontecendo ali e pararam para ouvir Pedro ministrar a sua segunda ministração, o segundo sermão. E ali ele começou a pregar. A Bíblia diz, irmãos, que ele ainda não havia terminado de pregar. Estando Pedro ainda falando, aí começa o capítulo 4, vieram, irmãos, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e prenderam a Pedro e a João. E é interessante, meus amados irmãos, que eles não tendo como acusar Pedro e João, e aquela multidão, mesmo sem o convite para aceitar Jesus como Salvador, se converteram ao Senhor. E a Bíblia diz que no segundo sermão do apóstolo Pedro, 5.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador e desceram as águas do batismo. A igreja, irmãos, continuou em pleno crescimento, a igreja continuou sendo abençoada por Deus, mas isso causou incômodo naqueles sacerdotes, de maneira, irmãos, que eles deram ali uma sentença para Pedro e João, e a sentença era: vocês vão ser livres, mas não podem mais falar nem da cura deste coxo e nem no nome de Jesus. Mas Pedro e João não firmou acordo nenhum com aqueles homens. Saiu de lá ciente que deveria continuar pregando a palavra de Deus, e foi exatamente o que eles fizeram. Continuaram anunciando a Jesus, continuaram pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que a igreja crescia. O capítulo 4 fala que era um só o coração e a alma daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, de maneira, meus amados, que as pessoas começaram a ajudar uns aos outros, os irmãos começaram a viver numa verdadeira fraternidade. Um homem por nome de José, cognominado Barnabé, que
que depois aparece na primeira viagem missionária de Paulo, ajudando Paulo na sua primeira viagem missionária, e Barnabé, então, ele vende a sua propriedade num ato de generosidade, num ato de amor ao próximo, e coloca aos pés dos apóstolos, e aquela herdade que ele vendeu e colocou aos pés dos apóstolos, fez com que outras pessoas tivessem as mesmas ações, e isso, irmão, de alguma maneira chegou ao conhecimento de Ananias e Safira, que resolveu, irmãos, fazer a mesma coisa. No entanto, eles não fizeram como os demais irmãos, eles mentiram, mas eles achavam que estavam mentindo a Pedro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele não estava mentindo a Pedro, mas eles estavam mentindo ao Espírito Santo de Deus. Porque quando alguém mente em algo relacionado à obra do Senhor, não está mentindo ao homem, não está mentindo ao pastor da igreja, não está mentindo à liderança da igreja, não está mentindo aos obreiros. Mas quando alguém mente em algo relacionado à obra do Senhor, está mentindo ao próprio Espírito Santo de Deus. E quando há pecado no meio da igreja, o pecado, irmãos, precisa ser combatido com disciplina. Com disciplina. Pecado, irmãos, sem disciplina gera falta de temor na igreja. Por isso a importância, irmãos, da disciplina. A Bíblia diz que se alguém entre vós pecar, deve ser trazido no meio da congregação, e aquele pecado deve ser exposto. E a congregação deve perdoar o pecador para que ele siga em comunhão com a igreja. Hoje, irmãos, nós não fazemos isso. Obviamente, não queremos trazer nenhum constrangimento aos irmãos, mas a disciplina continua sendo aplicada. E a disciplina, irmãos, tem um valor pedagógico. Nós vimos isso no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E qual que é o valor pedagógico? A Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor disciplinou Ananias e Safira, houve, meus amados irmãos, um grande temor sobre o povo. E o povo, irmãos, temendo ao Senhor nosso Deus, devido à situação que ocorreu com Ananias e Safira, eles começaram a levar o Evangelho de Cristo mais a sério. Portanto, a disciplina é necessária, mas nem sempre, irmãos, a disciplina é feita, irmãos, de uma só forma. A disciplina que Ananias e Safira enfrentaram foi uma disciplina, irmãos, um ato de punição de Deus dos mais severos do Novo Testamento, pois eles foram punidos com a morte. Ananias foi punido com a morte. A Bíblia diz que 3 horas depois apareceu Safira, e Pedro então pergunta para Safira, sua esposa: foi portanto que foi vendida aquela propriedade, conforme Ananias, o seu marido, falou? E ela disse: sim, foi portanto. E mentiu, tentando encobrir o pecado do seu marido. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, ela também foi punida com a morte. Nós entendemos, meus amados irmãos, que a punição e a disciplina pelo pecado não era, irmãos, um ato isolado do Novo Testamento. Mas isso continua acontecendo nos dias de hoje, não só pela liderança da igreja, mas principalmente pelo próprio Deus. Algumas pessoas que Deus trata, irmãos, de uma forma diferente. E é lamentável que nem todos conseguem compreender quando Deus está tratando, quando Deus está disciplinando, quando a pessoa está pagando um alto preço pelo pecado que cometeu. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ama o pecador. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados dos nossos pecados. No entanto, Deus não ama, irmãos, o pecado. Deus ama o pecador. Não há aliança, não há compromisso de Deus com o pecado. Sempre que ocorre um pecado, há uma consequência para o pecado. A Bíblia diz, irmãos, que de Deus não se zomba. Toda alma que pecar, esta morrerá. Mas a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia da parte de Deus. Deus, irmãos, é um Deus de amor. O nosso Deus
é um Deus perdoador. E quando nós cometemos pecados, seja em pensamentos, sejam em ações, ou sejam em palavras, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Mas é necessário que venhamos, irmãos, chegar ao arrependimento, que venhamos confessar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Talvez aquele ato, irmãos, pudesse gerar no coração de algumas pessoas a ideia de que a igreja iria frear o seu crescimento. Como teve morte na igreja por causa de pecado, disciplina, punição, talvez algumas pessoas começaram a pensar: agora a igreja para de crescer, porque Ananias e Safira morreram. Mas a Bíblia diz, irmãos, que depois deste acontecimento caiu um grande temor sobre o povo, e a igreja continuou crescendo, a igreja continuou em ascensão, e a Bíblia diz, irmãos, que muitos sinais e prodígios eram vistos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. A igreja continuou a crescer, porque a igreja é de Deus, e Deus é o responsável pelo crescimento da sua obra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que essas coisas que começaram a ocorrer começou a gerar um certo desconforto aos fariseus, à seita dos saduceus, aos religiosos do templo, aos sacerdotes, ao sumo sacerdote. Isso começou a gerar um certo desconforto. E a Bíblia diz então que o sumo sacerdote, que era Caifás, e todos aqueles que com ele estavam, que eram os saduceus, movidos, irmãos, de inveja. Observe bem essa expressão. A Bíblia diz que eles tomaram-se de inveja. Por que eles tomaram-se de inveja? Porque o templo judaico não estava tendo o mesmo crescimento que a igreja do Senhor. Por que eles moveram-se de inveja? Porque a obra que eles estavam fazendo nem de longe, irmãos, se aproximava ou chegava perto daquilo que Deus fazia pela mão dos apóstolos. Não, irmãos, eles não faziam prodígios, não havia sinais, não haviam maravilhas, e eles começaram a ficar incomodados com o crescimento da igreja, com a obra que os apóstolos estavam fazendo, com os sinais e maravilhas que aconteciam no meio do povo, e já não dava mais para encobrir, porque eles tentaram encobrir a obra, irmãos, que Deus fez na vida daquele coxo na porta do templo. Não conta para ninguém, ninguém pode ficar sabendo que esse coxo, mais de 40 anos pedindo esmola, agora está curado, está andando. Não tenta evitar com que esse assunto chegue ao povo. Mas não ficou só naquele milagre, muitos outros milagres continuaram acontecendo, muitos prodígios, muitos sinais, conforme a Bíblia nos relata no versículo 12 do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Os milagres continuavam acontecendo, a obra de Deus estava sendo feita, e aquilo incomodou os religiosos. Sabe o que significa, meus irmãos? Que a obra que nós fazemos para Deus incomoda algumas pessoas. Tem gente incomodada com a obra que você está fazendo para o Senhor. Tem religiosos, pessoas, irmãos, que vêm para o culto só para cumprir tabela, pessoas que não têm prazer em ajudar, e também, irmãos, tentam atrapalhar quem está ajudando. Não tem prazer em ajudar a obra de Deus e faz de tudo para atrapalhar a obra daquele que está fazendo alguma coisa. São os religiosos dos nossos dias que têm inveja da pregação, inveja do louvor, inveja do ensino, inveja da música, do louvor, da adoração ao Senhor, inveja do trabalho que está sendo realizado, e começa, movido de inveja, a causar intriga entre os irmãos. E a Bíblia chama isso de fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? Aquele pouco de fermento natural, mas que a Bíblia diz que era só um pouquinho, que era suficiente para encher, para levedar toda a massa.
Essas, irmãos, são as ações dos religiosos, que não fazem e nem deixam os outros fazerem, que não faz, não quer ajudar, não quer trabalhar, não quer ser um instrumento de Deus e começa a atrapalhar quem quer ser. Não quer vir na oração e começa a murmurar da oração. Não quer vir ao culto de ensino e começa a reclamar de quem vem. Não quer participar do culto, do louvor, da reforma, do que Deus está fazendo e começa a atrapalhar quem está envolvido na obra. Mas esse espírito, este fermento dos fariseus não alcança a proeminência, porque Deus é o dono da obra e a obra de Deus continuará crescendo. A obra de Deus continuava crescendo, apesar da inveja do sumo sacerdote, apesar da inveja dos saduceus. Os apóstolos eram destemidos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de desânimo, mas Deus nos deu espírito de fortaleza, Deus nos deu espírito de ousadia, de força e de determinação. E quanto mais tentam parar a obra do Senhor, mais a obra do Senhor avança, mais a obra do Senhor cresce, porque maior é o Senhor quem está conosco. Esse é o pensamento dos apóstolos. O Senhor está conosco e nós vamos continuar pregando. Ah, mas falaram que não poderíamos pregar mais. Disseram no Sinédrio que nós não poderíamos mais anunciar o nome de Jesus. E eles estavam firmes e convictos que eles haviam recebido uma ordem. E a ordem que eles haviam recebido era a ordem do próprio Senhor Jesus. Deus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a maior ordenança, esta é a maior palavra que nós devemos seguir, é a palavra do Mestre. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. E os apóstolos estavam engajados nesta missão. Mas foi Caifás, juntamente com os saduceus e algumas outras pessoas que estavam movidos de inveja, e prenderam novamente aos apóstolos, colocaram, irmãos, numa prisão pública. Acontece, irmãos, que a Bíblia diz que de noite, isso aqui é glorioso, versículo de número 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Só que é interessante, a Bíblia diz: um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora do cárcere, e lhes disse: acompanhe aí, irmãos, na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, faça como a igreja de Bereia, Bíblia aberta, Atos capítulo 5, versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse: ide e apresentai, deixa só como está, não precisa deixar em nada, ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, ou seja, toda a palavra do Evangelho. Tendo visto isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. E é interessante que a Bíblia depois vai dizer, irmãos, que, versículo de número 23, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas quando abrimos, ninguém encontramos lá dentro. Ué, como que o anjo abriu a porta? Aleluia. O anjo abre a porta é aberta, o anjo conduz eles para fora, mas depois eles vão lá ver o cárcere como é que está, não tem nada quebrado, a fechadura não está arrombada, os cadeados estão no mesmo lugar, o cárcere permanece fechado, os guardas estão a postos. O que aconteceu, irmãos? Nós não sabemos, mas sabemos que o milagre aconteceu. Deus os tirou da prisão, os levou para fora, para mostrar para Anás e Caifás que é Ele quem manda na terra. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Cadê os presos? Cadê os apóstolos? Vamos abrir então essa prisão para ver se eles estão lá dentro. Não tinha ninguém. Por quê? Porque o Senhor já tinha feito um milagre.
Irmãos, isso aqui me traz uma grande alegria no coração, porque isso me faz, irmãos, entender que Deus é o responsável pela sua obra. E às vezes nós tememos a obra, irmãos, porque não é fácil. Trabalhar para Jesus não é uma tarefa fácil, porque nós não estamos, irmãos, lidando apenas com Jesus, não estamos lidando apenas com o nosso Pai Celestial, mas trabalhar na obra de Deus envolve lidar com as pessoas. Tem, pastor Antônio? E lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas é complicado. Cada um com o seu pensamento, cada um com a sua ideia, cada um com o seu projeto, cada um com a sua perspectiva de vida, de cristianismo, de evangelho, de igreja. É difícil. E às vezes, irmãos, tememos. Mas Deus, irmãos, é o dono da obra. E se o Senhor é quem chama, Ele também é quem se responsabiliza pela sua obra. Aleluia! Se precisar abrir o cárcere, Ele abre. Se precisar, irmãos, andar por cima da água, Ele anda para te socorrer. Se precisar acalmar o vento, a tempestade, o mar, Ele acalma. Mas Ele é o dono da obra. Ele é o responsável por tudo que nós estamos fazendo aqui na obra do Senhor. É Ele quem nos levanta quando estamos caídos. É Ele quem nos dá ânimo quando estamos desanimados. É Ele quem nos fortalece quando estamos fracos. É Ele quem nos consola quando estamos chorando, aflitos, desesperados. O Senhor se responsabiliza pela sua obra. Oh, glórias ao nome de Jesus. Por isso, você que está envolvido na obra do Senhor, continue trabalhando para Jesus. Continue fazendo a obra do Senhor. Não pare, não desista, não desanime. Sabe por quê? Porque Deus se responsabiliza pela obra e se responsabiliza também pelo obreiro. Se responsabiliza também pela obreira que trabalha na obra do Senhor. Ele se responsabiliza pela saúde. Ele se responsabiliza pela força, pelo ânimo. Ele se responsabiliza pela palavra que Ele coloca no coração do pregador. Então pode ir tranquilo. Aleluia, nada vai te ferir. E se te ferir, o Senhor está aqui para, aleluia, cicatrizar as suas feridas. Aleluia, Ele ainda tem balsamo de Gileade. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, Senhor, irmãos, que a gente sai do culto ferido, machucado, chateado. E a gente dobra o joelho em casa, irmãos, triste. Vamos dobrar o joelho, vamos falar com Deus. E na madrugada o Senhor começa a consolar os nossos corações. Ele começa a colocar bálsamo em nossas feridas. E quando amanhece o dia, a alegria vem. A gente nem se lembra mais daquelas feridas que nos causaram na obra, porque é para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eles nem amanheceram o dia na prisão. No outro dia pela manhã, eles já estavam ensinando a palavra do Senhor no templo. Agora tem uma coisa, Caifás ficou sabendo disso. E se tem uma coisa, irmãos, que o inimigo faz, é lutar todos os dias para nos destruir. Irmãos, se Deus está conosco todos os dias, nos dando ânimo, nos dando força, nos dando estratégias, nos dando sabedoria, nos dando direção, acredite, o inimigo das nossas almas também está todos os dias tentando nos destruir. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias tentando minar nossa força, acabar com a nossa energia, tirar de nós a nossa motivação de servir ao Senhor. Ele é perseverante, sim. Irmãos, se nós fôssemos perseverantes da mesma maneira que o inimigo o é, irmãos, pode ter certeza que a igreja estaria numa outra dimensão já. Porque, irmãos, enquanto a gente desanima, o inimigo está destruindo o outro. Enquanto a gente paga, o inimigo está levantando o outro. A igreja fala: não vou na marcha para Jesus, porque isso daí é coisa de neopentecostal. Eu não me envolvo com isso, não me envolvo com aquilo. Não tenho que me unir com o irmão A, com o irmão B, e vai causando divisão e divisão. O que aconteceu no último dia 13 de agosto? Quantos crentes não vão para a rua
Satanás levanta os seus adeptos, marcha para Exu, tomada de despacho. No final daquela festa satânica, se encontrava despacho de uma ponta a outra da Avenida Paulista, desde a Consolação até o paraíso. Não é o paraíso que o Senhor tem para nós, não, né? Porque eles transformaram o paraíso num verdadeiro inferno. Foi isso que eles fizeram ali. Porque enquanto a igreja para, o inimigo avança. Por isso que a igreja não pode parar. Por isso que os apóstolos falaram: não, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar anunciando, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar ensinando, nós vamos continuar louvando, nós vamos continuar evangelizando, porque a igreja não para, irmão. O inimigo encontra oportunidade para querer continuar. Mas a igreja de Cristo não para, porque o dono da igreja é o cabeça da igreja, é ele que dá força para a igreja, é ele que levanta a igreja, é ele que dá ânimo para a igreja, é ele que dá estratégia para a igreja. E quando o inimigo pensa que nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Eu fiquei, irmãos, tão feliz esses dias, porque soube que o pancadão que tinha aqui na rua de trás acabou. O dono do bar vendeu o bar, falou: não vai ter mais pancadão, acabou esse negócio aqui. E eu fiquei maravilhado. Se levantou o quê? Um centro de macumba, que é atrás agora. E domingo eu fui fazer uma visita depois do culto, saindo do culto, dei a volta para atravessar aqui a rua de baixo. Terminou o culto, irmãos. Fui para lá fazer a visita para uma irmã enferma. E eu comecei a ouvir o som do tambor, batuque, centro de macumba. Eu falei: onde que é isso? Ah, é novo, acabou de abrir um centro de umbanda aqui. E eu fico pensando, irmãos, que quando essas coisas começam a acontecer, é porque a igreja recuou de alguma maneira. Então nós vamos avançar. Nós vamos avançar em oração, nós vamos avançar em evangelização, nós vamos descer lá, fazer um culto ao ar livre, nós vamos passar uma madrugada aqui em oração, em vigília, em pregação, e entidade demoníaca não vai baixar lá, porque é uma igreja aqui que o Senhor levantou, e essa igreja permanece e permanecerá de pé. Glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O inimigo não para, e ficou ali, irmãos, lutando para tentar impedir o avanço do Evangelho, tentando de todas as formas impedir com que os apóstolos continuassem pregando, mas não adiantou. Então eles convocaram os apóstolos para um sinédrio. E quando eu lembro desse sinédrio, quando falo de sinédrio, eu lembro de Cristo. Cristo esteve ali, no sinédrio. Cristo foi profeteado ali naquele sinédrio. Cristo foi espancado naquele sinédrio. Cristo foi julgado naquele sinédrio. E quando amanheceu o dia, ele já tinha sido um motivo de escárnio naquele sinédrio. Agora estão os apóstolos. Sabe por quê? Porque aonde Jesus passou, irmãos, alguns caminhos nós passaremos também. Se Jesus sofreu afronta, nós também sofreremos algumas afrontas. Talvez, irmão, não iremos seguir todos os caminhos de Cristo, não teríamos talvez tanta capacidade. Quem somos nós? Por isso que Pedro falou: olha, não me crucifique com a cabeça para cima, porque eu não sou digno de ser crucificado como mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. Não passaremos pelos sofrimentos de Cristo, mas partes dele nós vamos passar. Por isso que Paulo disse assim: eis que trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então algumas marcas nós teremos. Você já tem marcas do Senhor Jesus? Já tem marcas aí? Tem marcas do ministério? Tem marcas do ministério no seu corpo, na sua mão, na sua mente, no seu bolso. Marcas do ministério, que você olha para trás e diz assim: eu poderia ter feito tantas coisas, mas eu estive aqui envolvido na obra do Senhor. Eu poderia ter usado esse tempo para trabalhar, eu poderia ter usado esse tempo para estudar mais, eu poderia ter usado esse tempo para construir minha casa, para comprar meu apartamento, poderia ter usado esse tempo para viajar mais, mas eu estou aqui.
envolvido na obra do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é marca do ministério. Isso é marca de um chamado. É marca daquele que se dispõe a servir ao Senhor com integridade. Não se desespere. O Senhor é contigo. Não se desespere. Você não está perdendo o seu tempo dentro da igreja. Você não está perdendo o seu tempo fazendo a obra do Senhor. Não se desespere. Deus te dará em dobro aquilo que você acha que poderia ter conquistado se não estivesse aqui. Deus vai te dar. Mas algumas marcas são necessárias no nosso corpo para o nosso ministério. Obreiro sem marca não é obreiro. Todo obreiro tem uma marca. Tem marca. Quantos obreiros que hoje estão nos hospitais? E eu estou falando só de homens, não, obreiras também, mas de mulheres também. Que as mulheres têm trabalhado na obra do Senhor, às vezes até mais do que muitos homens. Eu fico pensando, irmão, se a igreja fosse composta só de homens, como que nós estaríamos? Fico olhando aqui, dois na porta, mais um ali, outro cá, outro lá, um aqui, outro aqui, mais alguns companheiros aqui, e o restante só mulheres. Mulheres clamando a Deus pelos seus esposos, mulheres orando pela sua família, mulheres orando aqui pelos seus filhos, mulheres buscando um crescimento espiritual. Então tem muitas mulheres marcadas pelo ministério. São marcas que nós enfrentamos, mas essa marca do santo ministério produz um peso de glória, aleluia, e o Senhor nos dará uma recompensa, porque a Bíblia diz que nenhum trabalho é em vão no Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui seremos recompensados e coroados pelo nosso Salvador. Eles estavam ali no sinédrio, sendo julgados por aqueles homens infiéis, por aqueles religiosos do templo, e agora eles têm a ousadia, irmãos, de dizer para Pedro: eu não disse para vocês, eu não falei para vocês que não era para anunciar o nome deste homem, que não era mais para falar de Jesus, que não era mais para fazer a obra de Deus, que não era mais para se envolver na igreja. E Pedro, a Bíblia diz, versículo de número 29, então Pedro e os demais apóstolos, todos, Pedro e os demais apóstolos, aqui não é só a voz de Pedro, aqui é uma voz uníssono, aqui, irmãos, é uma voz em unidade, aqui é um só coração daqueles que fazem a obra do Senhor. Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não estamos aqui para fazer vontade de homens, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te capacitou, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te levantou. Então faça a obra que Deus lhe confiou. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Mas fazendo a obra de Deus, irmão, você não vai conseguir agradar os homens. Você pode até agradar uma parte, pode até agradar alguns, mas não vai agradar a todos. Não vai. Não vai. Porque, irmãos, as pessoas nos amam pelas mesmas razões que outras pessoas nos odeiam. As mesmas razões. Algumas pessoas nos amam pela forma como a gente fala, pela forma como a gente lida com os problemas, pela forma como a gente lidera, pela forma como a gente faz a obra do Senhor. E tem outras pessoas que, pelas mesmas razões, os mesmos motivos, te odeiam. Não querem falar com você, não querem te atender, não querem estar na tua casa, não querem te ajudar. Pessoas que nos odeiam pelas mesmas razões pelas quais outras pessoas nos amam. E o que isso significa? Que se você começar a tentar agradar aqueles que não gostam de você, você vai perder aqueles que gostam. Se você tentar agradar um lado, você vai desagradar o outro lado. Se você continuar agradando esse lado aqui,
o outro lado vai continuar te detestando, te odiando. Então não tem jeito. Ser humano, a gente não agrada. Ser humano é ingrato. Ser humano, irmãos, pode até se lembrar de você em algum momento, lembrar do que você fez, mas passa seu tempo e eles esquecem até que você existe. Não são todos, mas uma parte dos seres humanos são assim. Irmãos, os irmãos imaginam, neste setor 47, eu estou, irmãos, pastoreando a 5ª igreja. Não caí aqui, irmãos, de paraquedas. Não. Não estou aqui, irmãos, por acaso. Deus me colocou aqui, eu tenho certeza disso, para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele. Agora os irmãos imaginam os caminhos que Deus me fez trilhar, congregações, irmãos, que nos abraçavam, que nos amavam e que hoje nem lembra que a gente existe. Os irmãos acham que a gente não se acostuma com isso, porque o ser humano, irmãos, é ingrato. Não são todos, mas algumas pessoas, eu diria que a maioria são. Enquanto você está junto, ele ainda gosta de você, lembra de você, mas no momento em que você se afasta, eles nem lembram mais que você existe. Enquanto você está ocupando um cargo de liderança, está todo mundo do seu lado. No momento em que você deixa aquela posição, esquecem de você. É assim, a vida é assim. Mas a Bíblia diz que Deus não nos chamou para agradar aos homens, Deus nos chamou pela sua obra. Por isso que Deus manda falar, eu falo. Deus manda profetizar, eu profetizo. Ah, mas o irmão não gostou, mas se vê com Deus, porque eu estou obedecendo ao Senhor que me colocou aqui. Aleluia, foi essa a palavra de Pedro. Ele estava falando, não era para um homem qualquer, não era para um ex-sacerdote, não. Ele estava falando para o sumo sacerdote, o supra-sumo da religião judaica. Ele estava dizendo: eu não estou aqui por sua vontade, eu não estou aqui para fazer o seu querer, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E mais importante do que fazer o que você quer, é fazer o que Deus me mandou fazer. Aleluia. Esta deve ser a nossa consciência de fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que isso não agradou nem um pouco aqueles homens. E aqueles homens tentavam de todas as maneiras matá-los, deixá-los presos. Mas a situação era complicada, porque ele caiu na graça de algumas pessoas da rua, e as pessoas temiam, e eles temiam até ser apedrejados se fizesse alguma coisa com os apóstolos. Irmãos, a Bíblia diz que levantou-se um homem, um fariseu, doutor da lei, chamado Gamaliel. Gamaliel que foi mestre de Paulo. Gamaliel que ensinou a Torá para Paulo, que ensinou o Talmud babilônico para Paulo, que ensinou o Tanar para Paulo, que ensinou tanto a Torá quanto os livros da lei, quanto os livros históricos e os livros proféticos. Tudo foi ensinado para Paulo por intermédio de Gamaliel, um homem culto, um homem conhecedor da lei, mas um homem, irmãos, que tinha um mínimo de temor a Deus. E quando aquele homem se apresentou no sinédrio, ele disse: faz o seguinte, vamos tirar fora os apóstolos enquanto a gente decide o que vai fazer com eles aqui dentro. Colocar os apóstolos para fora. E Gamaliel, irmãos, a Bíblia diz então que ele tomou a palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que versículo de número 38, a Bíblia diz no capítulo 5: agora vos digo, dai as mãos a estes homens e deixai-os ir, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais porventura achado lutando contra Deus. Que palavra! Está resolvido o problema. Se essa obra é dos homens, não se preocupa não, ela vai se desfazer sozinha. Irmãos, pessoas que são contrárias à obra de Deus se destrói sozinho, você não precisa fazer nada. Pessoas que não estão envolvidas na obra de Deus, que não querem se envolver na obra de Deus e que lutam contra a obra de Deus, se destrói.
Mas se a pessoa está fazendo a obra de Deus, e se a obra realmente é de Deus, essa ninguém poderá destruir. Porque quem luta contra, olha as palavras de Gamaliel, quem luta contra a obra de Deus, não está lutando contra os homens que fazem essa obra. Quem luta contra a obra de Deus, está lutando contra o próprio Deus. Está entendendo isso? Quando alguém torce para dar errado uma festividade, um trabalho na igreja, uma pregação no altar, um louvor que alguém vai cantar, um hino que os músicos vão tocar, seja lá o que for que estiver sendo feito na obra do Senhor, quem torce contra, dizendo vai dar errado, isso não vai dar em nada, olha como que a coisa está piorando, olha como que o povo não está mais indo, a igreja não está diminuindo, e o povo não quer saber, é isso mesmo, tem que fazer isso, a igreja do jeito que está vai acabar, vai ser destruída. Quem pensa assim e torce para a obra de Deus dar errado, não está lutando contra os homens, está lutando contra o próprio Deus. Está entendendo isso? E quem é que luta com Deus e consegue prevalecer? Quem é que luta com Deus e consegue permanecer de pé? Quem é que luta com Deus e consegue subsistir? Ninguém, irmãos. Então não lute contra a obra de Deus. Se você vê a obra de Deus sendo feita, entre nela e ajude. Se você vê que a obra do Senhor está sendo realizada, procure encontrar um meio para ajudar. E nunca tente destruir. Não destrua a obra de Deus, porque alguém que quer destruir a obra de Deus está querendo destruir o próprio Deus. E de Deus não se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que é de Deus, qual que é a prova? E aqui Gamaliel está dizendo isso. Qual é a prova de que a obra é de Deus? É que a obra vai permanecer, o trabalho vai perdurar, a mensagem vai continuar sendo pregada, a igreja vai continuar em crescimento, o trabalho vai continuar acontecendo, o ensino vai continuar ocorrendo, o louvor vai continuar sendo entoado ao Senhor nosso Deus. Se isso permanecer, significa que Deus está nessa obra. E quando nós olhamos para o Vila Andrade, irmãos, olha Deus, olha o que Deus já fez aqui entre nós, olha o que Deus já operou aqui em nosso meio, olha o que Deus já fez aqui no meio da igreja, olha como Deus já operou nesse altar, olha como Deus tem operado nas irmãs do círculo de oração, olha como Deus tem abençoado os nossos músicos, olha como Deus tem abençoado essa reforma, olha como Deus tem abençoado esses obreiros, olha como Deus tem abençoado as nossas crianças, olha como Deus tem abençoado os adolescentes, a juventude, o grupo de varões, o coral da igreja. O que é isso? É prova de que esta obra é do Senhor nosso Deus. Aleluia. E todo aquele que se levantar contra a obra de Deus perecerá. Perecerá. Agora, se nós nos unirmos, irmãos, no mesmo propósito, com um só coração, não iremos, irmãos, estar de longe observando, mas iremos fazer parte daquilo que Deus tem nos proporcionado. Glória a Deus. Você está vendo um lugar sendo abençoado, não fique de fora ainda. Você está vendo uma família abençoada, se junte a eles. Aleluia. Você está vendo, irmãos, a obra de Deus acontecendo, então se envolva nessa obra e seja você abençoado também. Eu disse aqui que Satanás não para, que Satanás não desiste nunca, que Satanás luta todos os dias, que Satanás é perseverante, mas nós sabemos, irmãos, que ele só tem 2 trabalhos, e ele fica assim, irmãos, desde que ele existe. Desde que Satanás foi criado, porque ele não é eterno, ele foi criado. Desde que ele foi criado, depois, irmãos, do pecado, obviamente, ele fica, irmão, numa luta, fazendo 2 coisas apenas: se levantando e caindo, se levanta e cai, se levanta e cai, se levanta e cai, se levanta e cai, porque ele não tem poder sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela.
com essas palavras de Gamaliel, eles então, irmãos, pediram para que aqueles apóstolos, para que aqueles homens saíssem, achando eles que a obra ia parar. Não é de Deus mesmo, então pode liberar, que vai parar. Só que a obra continuou, e prova disso é que nós estamos aqui até hoje, pela obra que começou pelas mãos dos apóstolos em Jerusalém. Essa obra continuou, e a obra cresceu tanto, irmãos, a obra cresceu tanto, que o capítulo de número 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Observem, irmãos, duas expressões: a primeira, multiplicando-se, e a segunda, houve murmuração. E não entenda que estas palavras estão dissociadas. Não, elas estão, irmãos, intimamente ligadas. Crescimento e murmuração. Multiplicando-se o número dos discípulos, multiplica-se também o número das murmurações. Tem jeito, a igreja cresce, os problemas crescem juntos, porque nós não somos perfeitos, e a Bíblia diz que é necessário que o joio cresça no meio do trigo. A Bíblia diz que é necessário, porque somente Deus é quem pode separar o joio do trigo. Então cresce a igreja, mas crescem os problemas também. A igreja começou a crescer, os problemas começaram a crescer, e os apóstolos não focaram no problema, os apóstolos focaram numa solução. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Não coloque o seu foco no problema. Mas a igreja tem defeito, mas é isso, é aquilo, o irmão é isso e a irmã é aquilo. Não, irmão, não foque no problema, foque na solução, porque o dono da obra está. Tire esse olhar no problema. Nós não estamos aqui por causa dos homens, nós estamos aqui por causa de Deus. Se fosse por causa dos homens, irmão, nós não pisaríamos o pé nem na calçada da igreja. Nós estamos aqui por causa de Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos purificou, porque Ele nos transformou, e Ele nos prometeu que voltará para nos levar para o céu. Por isso que nós estamos aqui. Então foque em Jesus e na solução do problema. Coloque o seu olhar na solução. Lembre, irmãos, que eu fui assumir a congregação no Jardim Santa Teresa, numa rua, irmão, chamada Rua Babilônia. Se você imagina, o pastor me ligou e falou: olha, você vai sair do Kennedy, pastor Israel, você vai sair do Kennedy e você vai assumir a congregação lá na Babilônia. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Mas era só o nome da rua, a igreja era abençoada. E quando eu cheguei ali, irmãos, tinha um problema sério. Porque, irmãos, os irmãos imaginam um púlpito que você pisava de um lado, o outro lado levantava. Você pisava do outro lado, era esse lado que levantava. E colocava, irmãos, a ceia em cima do altar, e a gente pregando. Quando ia servir a ceia, irmão, não tinha mais nada no carro. Estava tudo na bandeira. Tudo na bandeira, porque ficava balançando, caía tudo. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Para piorar a coisa, irmãos, o filtro de água da igreja, os irmãos de São Luterano que estão me ouvindo vão lembrar disso. O filtro de água, irmãos, ficava em cima do púlpito. Então os irmãos, para beber água, você subia no púlpito, pegava água e descia, subia no púlpito, pegava água e descia. Eu falei: meu Deus do céu, que tribulação, que tribulação. E olhando aquela cena, e às vezes eu fazia fila aqui no púlpito. Não era para receber oração, não, era para beber água no filtro. Irmãos, eu orei para o Senhor e falei: meu Deus, misericórdia, o que eu faço com isso? Deus falou ao meu coração: meu filho, isso é simples. Coloca o filtro de água lá na entrada, lá na porta, isso já resolve o problema. E esse altar aí, você quebra ele todinho e faz um altar novo, um púlpito novo. Pronto, acabou o problema. E faz de alvenaria, porque aí não tem risco da madeira envelhecer. Irmãos, dito e feito. Não precisei brigar com ninguém, chamar a atenção das crianças, brigar com os pais, brigar com os outros, nada disso. Irmãos,
nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar o filtro de água lá, vamos colocar uma água, um filtro bom, que os irmãos possam beber água natural, água geladinha. Os irmãos ficaram felizes. Eu falei: nós não temos condições de comprar um filtro desse, mas se nós nos unirmos, nós vamos conseguir comprar. Os irmãos se alegraram, se uniram, compramos o filtro, quebramos aquele púlpito, começamos, irmãos, a ministrar o culto ali no altar, ali lá no chão, embaixo mesmo, não tem problema. Ministrávamos o culto, pregava a palavra enquanto o púlpito estava sendo construído, e depois que construímos, colocamos uma pedra bonita. Nunca mais tivemos problema. Por quê? Porque ao invés de olhar para o problema, nós focamos na solução. Então para de reclamar, foca na solução. Ah, mas essa lâmpada não funciona, compra outra, coloca no lugar. Ah, mas não tem água, vai no outro lugar, compra um galão de água, vê outra forma. Ah, mas eu não sei o que eu faço, porque tem que sair, pegar água, voltar. Compre, irmãos, aquela garrafinha, coloca no seu banco, do seu lado, pronto, você nem vai ir lá para pegar água. Irmãos, foque na solução. Ah, o banco está quebrado, eu sento, o banco do outro lado levanta, eu estou com medo de cair aqui. Irmão, chega cedo um dia, pega o martelo, parafuso, prego, pega a parafusadeira, a chave de fenda e aperta o banco. Vai ser bom para você e bom para a igreja, mas foca na solução. É isso que Deus quer para nós. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, no versículo 2, que então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. A igreja está crescendo. Irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, porque para trabalhar na obra de Deus não é de qualquer jeito, não é qualquer um. Pessoas cheias de reputação, cheias do Espírito, de sabedoria, a quais encarregamos deste ofício. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo 4: quanto a nós, nos consagraremos na oração e no ministério da palavra. E a Bíblia diz: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timas, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes passaram a obedecer à fé. Glória a Deus. Tem um problema: as viúvas não estão sendo servidas. Vamos levantar homens que cuidem disso. Quem? Os diáconos da igreja, os amados diáconos. Vamos levantar diáconos. E aqui nós temos a instituição dos diáconos. E na instituição dos diáconos nós temos um nome que se destaca, que é o nome de Estevão. Estevão era um diácono. Versículo 8 diz: Estevão era cheio de fé, cheio da graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Porém, irmãos, todo aquele que se envolve na obra de Deus sofre. E todos aqueles que querem trabalhar para Jesus sofrem. A Bíblia diz: quem deseja episcopado, boa obra deseja. Que é isso, irmãos? Quem deseja episcopado deseja trabalhar na obra. Obreiro é para trabalhar na obra. E o trabalho cansa, o trabalho gera problemas, gera dificuldades, gera descontentamento, gera desconforto. Às vezes nos leva até para a prisão, e tem situações que nos levam até para a morte. Mas a Bíblia diz: ser fiel até a morte, aleluia, e dar-te a coroa. Estevão tinha essa convicção. Quem trabalha na obra de Deus precisa ter essa convicção. Ser fiel até quando? Até aposentar? Não. Até jubilar? Não. Ser fiel até quando? Até morrer. E se tiver que morrer pela obra de Deus, é bom nós lembrarmos que Cristo morreu primeiro por nós. Aleluia. Ele assim mesmo se entregou por nós. E portanto, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, mas que sejamos como os apóstolos e como os diáconos da igreja primitiva, que não venhamos a temer os religiosos e muito menos a morte. Não, irmãos, nós sabemos que a morte para nós não é o fim. Nós sabemos que a morte, irmãos, é apenas a ponte que nos leva para os braços do Salvador. Que nós possamos ser fiéis até a morte, que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus,
até Cristo Jesus voltar para buscar a sua amada igreja, que nós possamos dizer, como disse Isaías, quando Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Os diáconos foram levantados para cuidar da parte operacional do templo. Os diáconos foram levantados para cuidar das ofertas. Os diáconos foram levantados para cuidar das viúvas. Os diáconos foram levantados para cuidar dos órfãos. Os diáconos foram levantados para levar a ceia aos enfermos. Os diáconos foram levantados para ajudar na manutenção do culto. E Deus, irmãos, escolheu estes homens para cumprir com este ofício. E eles, de bom grado, serviram a igreja primitiva. E não houve mais murmuração entre os gregos, porque os diáconos desempenharam bem as suas funções. Que nós, irmãos, sejamos como aqueles diáconos e que nunca venhamos a deixar de ser diáconos. O pessoal fala: agora eu sou presbítero, agora você me respeita que eu sou evangelista. O pastor Zé Wellington sempre conta a história de um irmão que era diácono, foi consagrado a presbitério. E aí ele chegou em casa, a mulher dele disse: meu amor, sente-se, eu preparei um jantar. Ele disse: meu amor, não, você me respeita, porque agora você é presbítero. O irmão já viu que o camarada foi despreparado para o presbitério. Porque, irmãos, uma vez diácono, sempre diácono. Jesus exerceu o diaconato lavando os pés dos discípulos. Nós, irmãos, uma vez que fomos chamados para o diaconato, nunca devemos de exercer essa função. Nós somos chamados para servir. A palavra ministério significa servir também. O ministro no altar também serve a igreja. E quem não serve para servir, não serve para mais nada. Nós fomos chamados para servir. E que nós possamos com alegria servir, irmãos, não só a igreja, não só a Deus, mas servir a toda a igreja, servir uns aos outros. Tem gente que fala assim: ah não, eu só sirvo a Deus. Não, a Bíblia nos manda servirmos a Deus e servirmos também uns aos outros. Nós estamos aqui para este ofício, e que o nome do Senhor seja glorificado em nosso diaconato e em nosso ministério. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Semana que vem, se assim Deus nos permitir, nós estaremos, irmãos, meditando no capítulo de número 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes, irmãos,